No vídeo de hoje eu vou te mostrar um ativo que me rendeu mais de 30% em apenas um mês. Além disso, concluído metade do tempo até o final do desafio, eu mostrarei todo o desempenho da minha carteira, quanto falta para alcançarmos nosso objetivo de R$ 25.000 e muito mais. Então venha comigo que o vídeo de hoje, como sempre, está imperdível. Primeiramente, é sempre importante que neste vídeo eu não dou nenhuma recomendação de investimentos, apenas mostro o que eu faço com a minha própria carteira. Eu faço isso de forma pública, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu já cometi e sempre vou continuar cometendo, e também aprendam com os acertos. Pois, afinal, muita gente que acompanha meu canal está começando a investir. E eu mesmo comecei a investir esse ano para valer. Então, eu reporto aqui, mês a mês, todos os meus passos, todos os movimentos que eu faço com a minha carteira, com um objetivo: alcançar R$ 25.000 até maio de 2019. Por que maio de 2019? Foi o objetivo que eu coloquei, porque é quando eu faço aniversário. Então, seguiremos buscando esse objetivo mês a mês. E assim, nesse mês, eu acho que de todos os meses foi o mês onde teve mais movimentações na minha carteira. Vai estar entrando na tela agora as movimentações. Todas essas movimentações pequenas, de em torno de 10, 20, 30 reais, foram apenas reinvestimentos em fundos imobiliários. No caso aí também tem Fleury. Foram reinvestimentos. É geralmente aquele trocadinho que sobra ali na conta da corretora. Afinal, quando você manda a conta para a corretora, você não manda cravadinho o valor que você viu o ativo que você vai querer comprar. Geralmente você manda um número ali redondo e sempre vai sobrar alguma coisa. Então, somando às vezes proventos, esses valores quebrados vão ficando. Obviamente, para não deixar ele parado, eu compro às vezes uma cotinha ali, uma outra cota. E foram essas cotas que eu reinvesti. No caso do Gare11, CPTS11, Fleury, que são ativos que eu já tenho na minha carteira. Além disso, outro reinvestimento que eu fiz, só que aí de um valor consideravelmente maior, foi de Banco do Brasil. No caso, foi de 28 cotas, somando deu um total de R$750, arredondando, né? Banco do Brasil, eu não preciso nem me estender na explicação, todo mundo conhece o Banco do Brasil, afinal, é o Banco do Brasil, né, no caso. Mas por que eu comprei? É um dos ativos de mais confiança minha, embora desde que eu tenha comprado ele tenha visto uma queda considerável, para mim é um ativo que está muito barato. E por isso, sempre que estiver barato, eu vou continuar comprando. Óbvio que é, se eu não me engano, a maior posição da minha carteira. Por isso eu tenho que tomar um certo cuidado. Obviamente estou olhando outras coisas para tentar balancear minha carteira, mas como eu sempre falo, aqui, para alguns às vezes pode ser muito, mas a nossa carteira, em tese, é pequena ainda. Então vocês vão ver quando eu mostrar aqui o total do valor do aporte nesse mês, que representa uma parcela significativa da minha carteira. Então, no próximo mês, se eu comprar tudo de outra coisa, já vai balancear tudo. E por isso que, por enquanto, eu estou tranquilo em relação ao Banco do Brasil. Mas agora vamos para as novidades da minha carteira. Mas antes das novidades da carteira, eu não posso deixar de fazer um comentário sobre toda a situação que está acontecendo no mundo atualmente. Então, na data que eu gravo esse vídeo, Donald Trump acaba de ser eleito presidente dos Estados Unidos. E como isso afeta você e seus investimentos? Obviamente que você não mora nos Estados Unidos. Provavelmente, a não ser que seja um americano e está falando português. Mas tudo que você compra acaba sendo atrelado ao dólar. Desde o petróleo, às vezes até seu próprio alimento pode estar atrelado ao dólar. Sem contar as empresas de quem você consome. E qual que é a diferença do Donald Trump no comando dos Estados Unidos? São as suas propostas econômicas. Então, o Trump está com umas propostas principalmente de cobrança de impostos para importações. Ou seja, tudo aquilo que é importado pelos americanos, comprado, seja do próprio Brasil, ele está pensando em aumentar a taxa de imposto. O que isso faz? Isso faz com que, para o americano, seja mais caro comprar de fora. E então ele está fazendo essa medida para quê? Para tentar fomentar o mercado interno dos Estados Unidos, desenvolver o mercado interno. Só que tem um problema, porque hoje em dia muitos produtos são comprados do exterior. Obviamente é um mundo globalizado, então cada país costuma produzir um tipo de produto, as empresas mesmo deixam filiais em outros lugares do mundo, e por isso pode ser um problema essa taxa de importação. E o que pode acabar acontecendo, e é o mais provável, segundo todos
estudiosos econômicos, né? É acabar havendo um aumento na inflação dos Estados Unidos, por conta desse fator de aumento da taxa de imposto de importação. O Trump também já é famoso por sua aversão aos imigrantes. Então, o que acontece em relação aos imigrantes? Os imigrantes saindo dos Estados Unidos ou diminuindo sua entrada, Trump fala até de deportação de imigrantes, o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição da mão de obra para os americanos. E com isso, as empresas vão ter menos gente para contratar. Com isso, elas vão competir pelos trabalhadores. E como você faz para contratar um trabalhador quando tem outra empresa querendo contratar? Obviamente, você tem que pagar um salário maior. Só que pagando um salário maior, ou a empresa vai ter seu lucro reduzido, ou então ela vai ter que aumentar seus preços para o consumidor final. Ou seja, aumenta no preços, inflação. E qual que é a principal medida de qualquer banco central do mundo para combater a inflação? É aumentar a taxa de juros. Então, provavelmente, não estou querendo fazer previsão de nada aqui, mas com essa eleição do Donald Trump, é provável que ocorra um aumento na inflação dos Estados Unidos e, consequentemente, um aumento da taxa de juros também nos Estados Unidos. Só que o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos acaba sendo um problema para todos os países, principalmente os emergentes. Por quê? Porque se você pode ter um retorno bom em dólar com os Estados Unidos, correndo menos risco, para que você vai investir, por exemplo, no Brasil, que tem um risco consideravelmente maior, além de ter uma moeda consideravelmente mais fraca? Com isso, há pouca entrada de dólar aqui no Brasil e, obviamente, o dólar se concentra ainda mais nos Estados Unidos, faz com que o dólar se valorize e a moeda se torne mais forte. Só que, com isso, obviamente, se o dólar está se valorizando, você aqui no Brasil vai pagar mais caro em tudo que tiver atrelado ao dólar. E como que o governo vai fazer para combater isso? Uma das medidas é aumentar a taxa de juros. Só que a taxa de juros aqui no Brasil já está muito alta. Então, essa é uma grande questão para você pensar aí. E eu, particularmente, óbvio que eu acho sempre muito legal essas questões para ver como tudo vai se conectando. Mas não deixa de ser um problema, tanto para você, como pessoa física normal, que vai comprar coisa no mercado, quanto você pensando como investidor também, para você se atentar ao que você vai fazer. Então, é inadmissível que depois de assistir todos os Partiu 25K, você ainda não esteja investindo no exterior. E esse é um dos novos ativos que a gente comprou hoje. Mas calma lá, tem mais uma coisa que é muito importante também sobre essa eleição do Donald Trump, que é o Bitcoin. O Trump é a favor do Bitcoin. Por incrível que pareça, ele tem aquela cara dele lá, mas ele é a favor do Bitcoin. Então, conforme foi se aproximando a notícia de que o Trump ia ganhar a eleição, o Bitcoin disparou. Ele chegou a bater seu recorde em reais, obviamente, como ele já vinha batendo nas últimas semanas. Ele também alcançou a marca de 75 mil dólares. Então, foi um valor totalmente estratosférico que o Bitcoin chegou. E se você ainda não tem Bitcoin, obviamente você também está perdendo uma chance incrível. Óbvio que, assim, no momento, é melhor você dar uma respirada e ter calma. Afinal, está no momento agora de empolgação, principalmente em relação a Bitcoin, dólar. No entanto, eu faço o seguinte questionamento para você. Você, analisando a questão do Brasil, o governo atual e próximos governos também, e como tudo se desenvolve na economia mundial, você acha que o dólar vai subir ou vai cair? A curto prazo, obviamente, não tem como saber. Mas assim, eu diria que é muito mais provável que a longo prazo o dólar suba do que ele cair, voltar abaixo de 5, 4 reais. Afinal, não, é sempre isso que acontece. Se a gente for olhar para a história, o dólar sempre subindo. Por isso que é muito importante que você saia desse vídeo com o pensamento que é muito importante você olhar para dólar. E não digo, nossa, você vai comprar dólar. Você investir lá fora mesmo. Porque se você investe lá fora, além da rentabilidade do dólar contra o real, você tem a rentabilidade do próprio ativo, da própria empresa que você comprou, por exemplo, ou no caso, o melhor caso para investir lá fora, ficou até redundante, mas é através de ETFs. E um deles eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Além disso, hoje também, um dia muito agitado, né? Saiu o resultado da reunião do Copom. Então, na última reunião do Copom, ocorreu, no caso, né, na quarta-feira, dia 6 de novembro, houve um aumento de 0,5 pontos percentuais. Então, a taxa Selic, que antes estava em 11,75%, foi mal, 10,75%, agora está em 11,25%, voltando a patamares muito altos.
o que significa para você, como investidor, que a renda fixa está muito atrativa. No entanto, para a economia brasileira, isso não deixa de se tornar um problema, porque se os juros estão altos, pessoal, esse é os juros que o banco vai cobrar quando for fazer um empréstimo para uma pessoa, por exemplo. Então, se esse juros está alto, qual que vai ser o incentivo para a pessoa pegar um empréstimo para comprar uma casa, abrir um negócio? E isso acaba dando uma desacelerada na economia brasileira. Por isso que é importante a gente sempre pôr esses dois pontos na balança. Porque você, como investidor, provavelmente você sempre vai querer, às vezes, um juros alto, embora isso prejudique também outros ativos, como fundos imobiliários, as próprias ações. E como você está investido em dólar, obviamente você vai querer o dólar alto, assim você vai estar ganhando mais. Só que tudo que você compra também está em dólar. Então acaba que fica meio que elas por elas, né? É igual uma pessoa que investe em Petrobras. Obviamente, se a gasolina está cara, vendendo bastante, a Petrobras vai ganhar mais, vai distribuir mais dividendos. Só que você compra gasolina no seu dia a dia também. Então é uma conta que meio que não fecha. Você às vezes vai querer gasolina cara, petróleo caro, você vai estar ganhando mais dividendos. Só que eu tenho certeza que os dividendos que você está ganhando não vai cobrir o que você às vezes vai pagar a mais em gasolina, né? Por isso que é sempre importante olhar para esses dois lados. E acho que por essa analogia ficou mais fácil de vocês entenderem. Agora, olhando para o outro novo ativo, vamos com calma. Teve alguns novos ativos. O primeiro deles foi Solana. Eu tinha comentado até no último Partiu 25K, só que eu deixei para falar mais no vídeo de hoje. Então, Solana, eu comprei uma pequena parte. Foi apenas R$100 que eu comprei de Solana. Afinal, nós já estamos uma posição muito grande em criptomoedas. Então, Solana foi um ativo ali um pouco menor, afinal, os de mais confiança, de maior, embora criptomoedas seja um ativo de maior volatilidade, os ativos um pouco mais seguros, mais estabilizados, que são Bitcoin e Ethereum, a gente já tem uma maior parte. Então, Solana eu comprei uma menor parte ali, R$100. E a gente vai olhar aqui na carteira daqui a pouco o que aconteceu. Mas para quem não sabe, a Solana, basicamente, é uma criptomoeda, obviamente, ela é uma das top 5 criptomoedas do mundo. Seu valor de mercado atual gira em torno de 90 bilhões de dólares. E o que a Solana tem de diferente? A gente sempre tem que lembrar que as criptomoedas funcionam no sistema de blockchain. Então, são como se fosse todo um sistema de conexão entre diversas partes, só que tem muito maior segurança, descentralizado. Essas são algumas diferenças e importância das criptomoedas. Então, a Solana, ela se destaca pela velocidade dela. Então, comparada às outras, ela tem uma velocidade muito boa para a execução de qualquer tarefa. Elas têm baixas taxas e custos, porque, como eu disse, ela é um sistema, tudo isso. Obviamente, a pessoa, para alocar algo dentro da Solana, obviamente vai ter que pagar alguma taxa para manter, igual o computador. Se você quiser manter um site, você tem que pagar o domínio. E não funciona diferente no sistema das blockchains. Só que as taxas da Solana são muito mais convidativas para os desenvolvedores. E falando em desenvolvedores, é outra parte importante da Solana. A sua comunidade é muito engajada. Quando a gente vai olhar para criptomoedas, a gente, embora tenha vários critérios, no final também é, em tese, especulativo, né? Afinal, não existe fisicamente uma criptomoeda. Então não deixa de ser certamente especulativo, e por isso que é muito importante ter uma comunidade engajada, como é o caso da Solana. Tá, mas o que eu faço com todo esse sistema? Bom, ela é utilizada para NFTs, que eu tenho certeza que você já ouviu, para jogos digitais, para redes sociais, entre outros. E como eu disse, a importância de qualquer criptomoedas dessas é que ela é descentralizada. Então, se a gente está falando que o real está se valorizando, o dólar pode estar se valorizando, as criptomoedas não estão atreladas a nenhum país. E isso é muito importante e é um dos principais motivos porque eu gosto tanto das criptomoedas. Pois não está atrelada a realmente nada disso. Então, se um país foi para o buraco ou não, em tese não afeta uma criptomoeda. Óbvio que sempre cenários econômicos vai afetar tudo, está numa economia globalizada, mas não afeta diretamente, igual o dólar com a eleição tanto ou do Trump ou da Kamala Harris. Outro aporte considerável que eu fiz nesse mês foi de RVBI11, que foi o fundo imobiliário que eu já tinha comprado, já tinha mostrado no último vídeo. Ele, na minha visão, ele está muito barato, obviamente. Ele é um fundo de fundos, ou seja, ele é um fundo imobiliário que detém outros fundos imobiliários. E esses fundos imobiliários, no geral, geralmente são negociados abaixo do seu valor. Eu não sei explicar direito porque tudo isso acontece, não sei, acho que as pessoas não gostam, ou às vezes pode ser um pouco mais difícil de entender. Mas pensa assim, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, está em grande queda. Então, embora eu esteja tentando não investir tanto em fundos imobiliários para capturar outros ativos, não dava para deixar passar
assim, de graça baixa do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Então, qual que é a importância dos FOFs, né, que são os fundos de fundos? Porque pensa assim, se qualquer fundo imobiliário, em tese, já está mais barato, está sendo negociado embaixo do seu preço justo. Imagina você comprar um fundo que está abaixo do seu preço justo, que está comprando outros fundos que estão abaixo do seu preço justo. Por isso que eu gosto tanto desse FOF e de FOFs no geral, e eu estou tentando diversificar um pouco, afinal, os outros fundos que eu tenho são de renda urbana, de papel normal, e é bom para ser diversificada. Então, no caso, nesse mês, eu investi R$276 em RVBI11, comprei 4 cotas a R$ 69,22. Antes de falar sobre a ação dos Estados Unidos que eu comprei hoje, eu tenho que comunicar uma importante mudança na minha carteira. Eu me desfiz da minha posição em MITRE, MTR3. No caso, eu me desfiz dessa posição em MITRE, por quê? Porque foi uma posição que eu tenho que reconhecer que foi mal analisada por mim, comprada no momento que ela estava cara, e, enfim, eu acabei segurando, obviamente, mas como eu disse, foi a primeira ação que eu comprei na minha vida. Então, obviamente que seria arrogância da minha parte eu achar que tudo ia dar certo igual deu com outros ativos. Então, obviamente, algum ativo provavelmente ia dar errado, no caso foi esse. Mas é bom para meu aprendizado, que agora eu sou muito mais cauteloso ao analisar qualquer ativo e o que fazer com o meu dinheiro. Mas a principal mudança, para mim, que é aquela questão, né, de a gente olhar algumas coisas com outra mentalidade. Então, no caso da MITRE, eu me peguei com a seguinte reflexão. Não faz sentido eu ter em minha carteira um ativo que eu olharia hoje e falaria que eu não compraria. Então, se eu for olhar todos os ativos da minha carteira, obviamente, por exemplo, Bitcoin está num preço que eu não compraria no momento, mas são todos ativos que eu compraria de novo, na minha carteira. E MITRE não. Então, baseado nesse raciocínio, eu não via mais sentido em ter na minha carteira MITRE. Por isso eu vendi. Sem contar que eu vejo mudanças no cenário macroeconômico que vão ser prejudiciais para a empresa a curto prazo. Então, taxa de juros alta, dólar alto, e por isso eu resolvi me desfazer dessa posição para comprar outro ativo que eu gosto mais, que é um dos ativos que eu mais falo aqui, e óbvio que é um dos ativos que eu acabo mais gostando, não que a gente tenha esse apego, né, a ativos, afinal a gente não pode ter, mas é um ativo que no momento faz mais sentido para mim, está com perspectivas melhores, foi o Word 11. Então, com o valor que eu recebi de MITRE, eu comprei 4 cotas do Word 11, que deu um total de 478. Perceba que aqui eu não tive a coragem com o preço. Afinal, no primeiro vídeo do Partiu 25K, eu compro o Word 11 mostrando na prática lá para vocês. Eu paguei R$101. E agora eu comprei 4 cotas, cada cota R$119. Óbvio que já teve todo esse lucro aí, mas eu não me apeguei ao preço médio ou coisa assim, porque se um ativo é bom, está num preço bom, não tem por que você não comprar só porque está acima do que você pagou antes. E por último, esse vídeo eu tenho certeza que vai ficar longuíssimo, né? Mas é porque esse mês realmente teve muita movimentação. E esse ativo eu comprei hoje, que era um ativo que eu já estava querendo ter. Como eu venho falando, estava tentando buscar aumentar minha posição em ETF, e com toda a boa perspectiva no cenário econômico americano, dólar, tudo isso, eu queria ter, obviamente, o principal ETF possível para quem quer investir nos Estados Unidos, que é o IVVB11, que é o índice do S&P 500. Para quem não sabe, no meu vídeo que eu falo, que eu fui na Finday, se quiser estar aqui o link também, eu mostro para vocês alguns dados, né, sobre o S&P 500. S&P 500, para quem não sabe, é um índice que junta as principais 500 empresas dos Estados Unidos e captura, né, essa valorização ou desvalorização delas. Então, nos últimos 10 anos, o S&P 500 teve um retorno de mais ou menos 500%. Obviamente que é um retorno brutal. E nesse ano, ele está com um retorno de 44%. Só que perceba que o S&P 500, de fato, valorizou 24%. O que são os outros 20%? A valorização do dólar em relação ao real. E por isso que eu falei que é tão importante você investir lá fora. Porque se você só tivesse comprado dólar, obviamente, você teria ganhado 20%. Só que, como você investiu num ativo que também rendeu 24%, teve um retorno de 44%, que é, obviamente, fenomenal.
E se você tivesse investido, por exemplo, só para vocês terem uma noção em termos de valores, se você tivesse investido R$1.000 no S&P 500, 1º de janeiro de 2024, hoje você teria R$1.444. Olha que é um retorno que eu tenho certeza que você gostaria de ter. Então, eu comprei IVVB11 hoje, comprei 2 cotas. A cota, obviamente, é um valor que é um pouco mais difícil para a pessoa comprar, porque a cota eu paguei pelo menos R$375,51, deu um total de R$753. É um valor um pouco alto, obviamente, mas é um ativo que, obviamente, é um dos principais do mundo, assim, que acho que a maioria das pessoas que vai investir nos Estados Unidos acaba comprando o S&P 500, e eu também agora sou um investidor do S&P 500 e a gente vai analisar aqui nos próximos meses qual retorno isso vai me dar. Então, para trazer o dado aqui para vocês, consolidando, né, um pouco dos investimentos que teve no último mês, só que ficaram de fora do Partiu 25K, mais os desse mês, deu um total de aporte de R$ 1.937,56. Aqui, pessoal, eu sempre falo que a intenção é ser o mais simples possível e o mais real possível, porque, obviamente, minha intenção aqui é não só mostrar e ir aprendendo, mas também poder ajudar vocês. Então, mostrar que, assim, mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo pode começar a investir, pode começar a ter retornos com seus investimentos. E é isso que eu estou querendo mostrar aqui. Obviamente que, às vezes, minha realidade pode não se encaixar com a sua, mas você vai adaptando. O que eu gosto de mostrar aqui é que não importa a idade que você tenha, o valor que você receba, é ideal para todo mundo, essencial, eu diria, começar a investir. Então, juntando tudo isso, vamos agora para dar uma olhada na minha carteira de investimentos, né, como ocorreu a rentabilidade dela, como ela se portou no último mês. Só mais uma coisinha que eu lembrei antes de mostrar uma carteira, senão vocês vão levar um susto, é que quando eu vendi Mitre, eu tive um prejuízo. Então, eu falei aqui, estou, como sempre, aprendendo e eu tenho que sempre ser honesto com vocês. Então, eu tive um prejuízo em Mitre. Então, eu, fazendo as contas, né, do quanto eu comprei, por quanto eu vendi, tive um prejuízo, arredondando, né, de R$245, um valor consideravelmente alto. Mas é melhor, às vezes, errar agora do que ter um prejuízo de 1.000, 2.000, 10.000 futuramente, né? Então, é só para vocês terem uma noção. Porque quando eu for mostrar minha carteira, no site que eu uso, ele desconta isso. Então, vai aparecer lá um retorno que é um pouquinho maior do que o que eu realmente tenho, porque a função que mostra tudo que você vendeu, essas coisas, é pago no aplicativo. E então, vou ficar devendo para vocês essa, mas eu fiz as contas na mão, e então não vou deixar de ser transparente aqui com vocês. Então, quando a gente olha para o rendimento da minha carteira no último mês, tivemos um rendimento de 1,53% na minha carteira. Obviamente, um rendimento muito bom. Óbvio que aqui não está consolidado, porque no dia de hoje que Bitcoin chegou a subir 10%, Ethereum 10%, ainda não está entrando nesses cálculos, mas mesmo assim já dá para a gente ter uma noção, uma ideia do quanto está rendendo. Quando eu for mostrar a minha posição, ali a gente vai ter uma noção melhor. Mas aqui é só para vocês terem uma noção, comparada a outros índices, a outros fatores, quanto rendeu minha carteira nesse último mês. E vamos lá dar uma olhada para quanto eu recebi de dividendos nesse mês. E como estamos fazendo um recorte, agora estamos na metade do desafio, eu vou mostrar um dado interessante para vocês. Então, se somarmos o valor de dividendos e proventos que eu recebi nesse mês de outubro, dá um total de R$ 32,85 proventos. Sempre lembrando que minha carteira não está tão focada em proventos e dividendos, tem uma carteira um pouco mais voltada para valorização. Um dia, se quiserem, eu explico com modelos matemáticos o porquê disso, mas basicamente, se você está numa fase um pouco mais inicial da vida, é preferível que você monte uma carteira mais voltada para valorização. Você vai ganhar mais dinheiro. Só que, quando você está num estágio mais final, mais pensando na aposentadoria, obviamente que a maior parte da sua carteira tem que estar voltada para a renda. Afinal, você está pensando em viver dessa renda. Então, vai ser necessário que você, às vezes, tenha mais fundos imobiliários, por exemplo, para conseguir receber essa renda todos os meses. Só que, qual dado que eu gostaria de mostrar aqui interessante para vocês, pessoal? Vou até mostrar aqui, ó, na mão para vocês. Quanto que eu recebi de dividendos esse ano
a partir do momento do início, né, do Partiu 25K aqui. Então, o primeiro vídeo do Partiu 25K saiu no dia 27 de maio. Então, eu vou pegar aqui a partir do dia 1º de maio, quanto que a gente recebeu de dividendos e proventos. Então, perceba que recebemos R$263 de proventos e dividendos. Tenho certeza que para você, com certeza, já é um valor considerável e para mim também é, obviamente. E qual que é mais interessante que eu gostaria de mostrar? Se a gente pegar esses R$263 e dividir por 6 meses, temos em torno de R$43 de proventos por mês, que é um valor já muito bom para mim. E dá para, em tese, por exemplo, se você for olhar para os fundos imobiliários que eu tenho, eu consigo comprar 4, 5 cotas só com o rendimento que eu obtenho de fundos e ações. E é aí que a mágica começa a acontecer, obviamente. E só nisso, se a gente for pegar um Gare 11 que está pagando 9 centavos por cota, em tese já são em torno de 50 centavos a mais por mês que eu vou recebendo. Aí, obviamente, você está olhando, pô, Miguel, uma carteira de R$14.000, o que é 50 centavos, né? Mas pensa assim, a cada mês, em tese, são 50 centavos a mais que você está recebendo do que você recebia anteriormente. Então, em um ano, isso dá R$6. Continua falando, pô, Miguel, isso é pouco. Só que isso é apenas o valor que você está recebendo a mais. Você não está contando o valor que você está recebendo todos os meses. Não sei se ficou um pouco confuso, mas, enfim, acredite em mim que a longo prazo isso faz diferença. Tem alguns vídeos que eu mostro melhor. Tem um vídeo muito bom de fundo imobiliário, está entrando aqui também, para você ver o comportamento mês a mês de como isso vai afetando você, essa bola de neve. Aqui é onde você pode olhar a posição detalhada da minha carteira. Então perceba que o ativo que mais se destacou, obviamente, é o Bitcoin, com uma rentabilidade de 30% desde que eu comprei e R$375 de lucro. Eu fiz uma live no meu Instagram na quarta-feira, se você quiser assistir, pode ver lá, onde eu falo um pouco melhor sobre essa questão das eleições nos Estados Unidos. E, obviamente, meu Instagram é aqui, não sei onde vai estar entrando, mas é MM_negócio, se você quiser assistir. E nessa live me perguntaram para eu mostrar aqui o lucro que eu obtive com o Bitcoin. Então aqui está, R$375 de lucro com o Bitcoin, desde que eu comprei. Eu não vou lembrar com exatidão quando foi o primeiro mês que eu comprei, mas se eu não me engano foi em julho. E, pô, se eu tivesse comprado minha carteira inteira em Bitcoin, eu teria mais de R$3.000 de lucro. Só que, como sempre, é importante diversificar, né? Então, não é um risco que dá para ocorrer de pôr toda a minha carteira em Bitcoin. Mas coloquei uma parcela reduzida, já me trazendo ótimos retornos. Além disso, LCI, que é o ativo mais antigo que eu tenho. Então, esse foi um dos meus primeiros investimentos, só que lá atrás, quando eu nem pensava no que ia fazer da minha vida, foi um dos ativos que eu comprei. Esse LCI, que fechei por 3 anos, né? Então, fiz lá em 2022, carreguei por 2022, 23, 24, e, obviamente, provavelmente eu vou deixar até o final do término dele, né? Por questão tributária, enfim. Além disso, o Word 11, como sempre, trazendo um ótimo retorno, né? Dos primeiros ativos que eu comprei, já está com retorno de 18%. Obviamente, fantástico. E além disso, aqui está o ativo que eu falei para vocês no começo do vídeo, que em um mês, apenas um mês, me trouxe uma rentabilidade fantástica, que foi Solana, que eu falei. Solana, desde que eu comprei, me trouxe uma rentabilidade de 37%. Cara, isso aqui em um mês é de outro mundo. Eu tô falando para você, então, comprar tudo em Solana? Obviamente não. Eu comprei em outro momento. Só você olhar aqui. Quando eu comprei Solana, seu preço estava em R$775. Atualmente está em R$1.066. Obviamente que naquela hora, pô, dá uma coçadinha, você falar assim, pô, eu tenho uma Solana, porque assim, com o Bitcoin é muito difícil você ter um Bitcoin inteiro. Mas essa é um valor mais acessível. Mas, como sempre, eu reitero aqui, é importante você ter cabeça no lugar e seguir a sua estratégia. Então, na minha estratégia, não cabia eu colocar mais R$1.000 em uma criptomoeda, ainda mais uma com um pouco maior risco, que seria Solana. No entanto, apenas com essa parcela, que não chega a dar nem 1% da minha carteira, ela já me trouxe um retorno muito bom, R$36, que, se for ver, é mais do que eu recebi de proventos nesse mês. Eu perceba como mesmo um valor pequeno, pô, são R$100. Tem muito vídeo aí na internet falando como começar a investir com R$100. E aqui está um investimento com R$100, que já deu muito resultado. Então, assista esse vídeo, assista todos os Partiu 25K e comece a investir hoje.
óbvio, com calma, analise tudo, pense, mas comece a investir hoje. Além disso, dando uma outra olhada nos ativos da minha carteira, temos Ethereum, que se recuperou. Se você for olhar até no último partiu 25K, ele estava no prejuízo, se eu não me engano, estava com torno de R$100 de prejuízo, e ele já se recuperou, está dando um leve lucro. E, obviamente, aqui, os fundos imobiliários, como eu disse, todos caíram. Mas isso não apenas os fundos imobiliários que eu tenho. Todos os fundos imobiliários do mercado caíram. Então, é algo normal, do momento, taxa de juros alta sempre vai ser prejudicial para fundos imobiliários, porque são ativos, não digo que iguais nem parecidos, mas eles têm uma relação. Então, se a pessoa pode ter uma rentabilidade boa em renda fixa, normalmente ela evita fundos imobiliários. E com isso, com muita gente vendendo, o preço de fundos imobiliários cai. Só que é uma ótima oportunidade para você adquirir bons fundos com bons preços. Por isso, comece a analisar. Fundos imobiliários é um pouco mais fácil de analisar. E, como sempre, aqui no canal temos alguns vídeos dando uma ensinada. Como eu falei anteriormente para vocês, se a gente for olhar aqui, somando esse rendimento, só o rendimento dos ativos, eu tive um retorno de R$364, né, que seria igual a 2,69% da minha carteira. Só que, como eu disse, aqui não está incluso o valor de Mitre, só que também não está incluso o valor dos dividendos. Então, se eu somar esse valor que está aqui, junto com os dividendos, menos o prejuízo de Mitre, eu tive um retorno ao longo desses 6 meses de R$413. Então, e quanto que dá isso em rentabilidade na carteira? Dá uma rentabilidade de 2,85% da minha carteira. Aí você vai olhar aqui, e obviamente eu quando fazia esse cálculo, levei uma leve assustada, porque em tese é uma rentabilidade baixa. Infelizmente, mas podemos dizer que é uma rentabilidade baixa. Se eu tivesse aplicado tudo no CDI, eu teria uma rentabilidade maior. No entanto, como eu disse, vivendo e aprendendo. Então, se eu pegasse, por exemplo, os principais ativos que eu comprei, que tem mais segurança, obviamente essa rentabilidade seria maior. Só que aqui também tem bons ativos, se a gente for olhar para fundos imobiliários e ações. Só que está num ciclo de mercado onde eles estão em queda. E o que eu vou fazer? Vou aproveitar que está barato, está em queda, está tudo baixo, e vou comprar mais. Porque pensa assim, um fundo imobiliário que manteve regularmente quanto está pagando, então sei lá, está pagando lá 10 centavos todo mês, isso não muda. Só que o preço dele vai baixando, vai baixando. Por que você vai deixar de comprar, sendo que ele está pagando a mesma coisa? O seu retorno sobre o valor da cota que você vai ter será maior. Então, não se assuste, às vezes, quando o mercado cair, pois é sempre uma oportunidade de cair mais. Então, se você tem R$1.000, você vai olhar lá no seu home broker, você vai ter R$1.000 em fundos imobiliários e 100 cotas. Aí você viu que tudo caiu e tal, você está com R$900 agora. Só que aí você aplicou mais R$100. Você vai ter os mesmos R$1.000 investidos não, em termos de valor de mercado, só que com 110 cotas, por exemplo. Então, você vai ter o mesmo valor, só que com muito mais cotas e recebendo muito mais dividendos. E por isso que eu não me preocupo, pelo menos em relação aos fundos imobiliários e ações, pois eu sei que é apenas um ciclo e que vai ter uma subida posteriormente. Então, como eu não poderia deixar de mostrar aqui, a gente dá uma olhada no patrimônio acumulado aqui, né, ao longo desses 6 meses, temos R$13.437. Óbvio que, assim, se você assistir outros vídeos do Partiu 25K, você vai ver que eu também tenho um fundo de criptomoedas que eu não consegui colocar aqui nesse site. Então, por enquanto, estamos deixando ele à parte, tá, para fazer as contas aqui, mas saibam que tem esse fundo também, então esse valor aqui, em tese, é um pouquinho maior, mas para facilitar os cálculos por enquanto, vamos considerar esse valor aqui. Então, temos mais 6 meses para alcançar 25 mil. Uma breve errata aqui que eu tenho que fazer. Nesse valor aqui do site ainda não está contando os ativos que eu aportei no dia de hoje. Então, o patrimônio total atualmente é R$14.473 investidos aqui, né, contabilizando o MyProfit, mais esse outro fundo de criptomoedas, que eu vou tentar dar algum jeito de colocar ali. Então, temos mais 6 meses. Qual o valor que falta? Faltam R$10.526 para alcançarmos os objetivos. É um valor considerável. E eu fiz a conta aqui para a gente ter uma noção melhor de quanto eu tenho que investir por mês para alcançarmos esse valor. Então, por mês, teremos que colocar mais R$1.754. É puxado. Sendo sincero, eu não ganho esse valor todos os meses. Então, não sei, vai ser puxado.
Mas aqui está apenas o valor se fosse só aportarmos. Temos que considerar que teremos rentabilidade, se Deus quiser, nesse período. Então, deixa aqui nos comentários se você acha que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. Mas fique aí que o vídeo ainda não terminou. Eu não poderia deixar de mostrar aqui para vocês, afinal meu último vídeo foi falando sobre uma carteira de investimentos, qual é a minha alocação, né, de ativos por setor. Então, eu tenho 21% em fundos imobiliários, 20% em ações, 19% em criptomoedas. Criptomoedas, o ideal é ter, segundo a minha alocação, era ter um pouco menos, só que obviamente com essa rentabilidade está destoando um pouco. Eu tenho 17% em ETF e 20%, arredondando ali também, em renda fixa. Então, são esses os ativos que eu tenho, está baseado num modelo de carteira que eu montei para mim. Obviamente, você sempre vai ter que montar sua carteira de acordo com seus objetivos. Aqui está uma carteira um pouco mais arriscada, um perfil um pouco mais arrojado. E para você que estiver começando, o ideal sempre é começar um pouco mais de segurança, e conforme você for conhecendo, aí qualquer coisa você vai se arriscando mais. Mas esse aqui é o patrimônio, então essa foi o fechamento, né, ao longo desses primeiros 6 meses de Partiu 25K, por isso o vídeo está um pouco mais longo e teremos mais 6 meses para tentar alcançar esse objetivo. Eu espero que ao longo dos próximos meses possa ter muito Trampos por aqui. São vídeos muito legais que eu estou planejando para vocês, para a gente juntar uma renda extra também para alcançar esse objetivo. Como sempre, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, pois esses vídeos dão trabalho para fazer. Eu estou aqui mostrando eu mesmo investindo publicamente para vocês, então é sempre algo desafiador, né? Pois se eu estou cometendo um erro, um acerto, além de mostrar para vocês, eu mesmo que estou perdendo ou ganhando, né? Então, me siga no Instagram também, mm_negócio, afinal, como você já viu, tem conteúdos exclusivos por lá, fiz uma live por lá hoje, então acompanhe aqui o canal em todas as redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu?